Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra. Mês de maio é o mês da família, e hoje, ao perguntar a Deus sobre o que Ele queria que eu trouxesse para a igreja, qual recado Ele queria que eu entregasse ao seu povo, Ele me direcionou, por intermédio do seu Espírito, para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Ele que encontrou, diga amém. Rápido, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Amém? Assim está escrito: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Deus abençoa esta palavra, ministra em nossas vidas com unção, com graça, com sabedoria, com autoridade, com poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis se assentar. Bem, amados, mês da família, eu não poderia falar sobre outro assunto a não ser família, tendo em vista o fato de que esses dias estaremos orando, clamando, intercedendo pelas nossas famílias, pelas nossas casas e lares, para que o Senhor esteja fortalecendo todos os laços fraternais em Cristo Jesus. Essa passagem ela é bastante interessante, porque nos apresenta Jesus visitando um lar, e Jesus visitava os lares. Ocasionalmente nós encontramos descrito nas narrativas bíblicas Jesus visitando diversas casas, diversos lares. Jesus ia até a casa das pessoas, e quando ele ia, algo de especial, algo de maravilhoso acontecia. A minha oração hoje é que o Senhor venha visitar, não somente entrar, mas habitar e permanecer em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Quantos podem dizer amém? Amém. E o que eu acho interessante no meio das narrativas bíblicas é que em cada lar que Jesus visitava, ele levava algo que faltava, que estava faltando. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas o que está faltando hoje em sua casa? Paz, entendimento, harmonia, felicidade, alegria. O que está faltando hoje em sua casa? Tenha certeza, se hoje Jesus entrar em sua casa, nada mais faltará. Amém? E essa é a nossa oração, para que Jesus venha, entre em nossa casa e faça morada, não simplesmente uma visita, mas para que Ele venha realmente habitar. O texto você já conhece. Jesus visitou a casa de Pedro, e ao chegar na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Eu ouvi certa feita alguém comentar o seguinte, não que eu concorde com essa pessoa, eu só estou repassando o que ela disse. Ela disse o seguinte, que Jesus chamou Pedro para ser santo, porque só um santo leva a sua sogra para morar em sua casa. Foi ele que disse, né? Esse é muito santo, então ele aceitou morar com sua sogra, levar sua sogra para sua casa, então esse vai ser um dos meus discípulos. Também diz, ele continuou dizendo que foi por essa razão que Pedro negou 3 vezes, viu? Não foi nenhuma, nem 2, mas foram logo 3. Talvez que se Jesus não tivesse curado a sogra de Pedro, Pedro não teria negado a Jesus. Brincadeiras à parte, isso é o que dizem, mas o interessante é que Jesus foi à casa de Pedro, e ao chegar na casa de Pedro, aconteceu um milagre, porque onde Jesus entra, onde Jesus chega, ele chega chegando, um milagre acontece. Coisas impressionantes, maravilhosas, coisas especiais acontecem. E a minha oração é que Jesus venha entrar
em nossa casa. Eu sei que em alguns lares, eu posso dizer assim como o meu, ele já habita, mas quantos lares dos nossos familiares a gente não encontra a presença de Jesus? E por essa razão as pessoas estão padecendo, estão sofrendo em suas aflições. Então, em nome de Jesus, vamos fazer como um Pedro, levar Jesus para os lares, levar Jesus para as casas, se não for a nossa, a casa dos outros, mas que Ele venha entrar para que milagres venham a acontecer, porque quando Ele chega chegando e é sinal que algo especial está para acontecer. O que aconteceu quando Jesus foi à casa de Pedro? Bem, é sobre essa temática que eu queria falar convosco. Quando Jesus entra em uma casa, o que acontece quando Jesus entra em uma casa? Eu percebo aqui algumas lições importantes. A primeira delas está aí escrita no versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. Primeira coisa que aconteceu é que Jesus, ele chega trazendo misericórdia. Ele viu a sogra de Pedro acamada. Eu acho interessante esses detalhes nas entrelinhas do texto. Ele viu, mas evidentemente todos viam, mas esse ver demonstra atenção, demonstra importância. Quantos lares hoje as pessoas não conseguem ver as dificuldades que os seus entre familiares estão passando? Não conseguem discernir, não conseguem perceber. Olha só, Pedro não chamou Jesus para ir na sua casa. Jesus simplesmente foi à sua casa, e não aleatoriamente, não ocasionalmente, mas com um propósito. E chegando à sua casa, ele viu, talvez Pedro soubesse que sua sogra estava doente, mas nem mais se importava com a doença dela. E hoje eu fico a meditar quantas pessoas em nossa casa, quantas pessoas nos lares que não têm nem sequer um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Jesus olhou, e ao olhar ele demonstra esse cuidado, ao olhar ele demonstra essa atenção, essa devida importância. O texto nos diz, ele viu a sogra deste acamada. Pedro não pediu nada, mas Jesus foi sensível ao ponto de ver. Jesus vê o sofrimento em cada lar, Jesus vê o sofrimento em cada família, Jesus vê, ele observa cada situação, ele observa os filhos que são órfãos de pais vivos, que imploram por uma atenção, mas não tem. Ele observa as mulheres que são viúvas de esposos vivos, e até mesmo os homens que são viúvos de esposas vivas, que clamam por uma atenção, mas é refém dessa geração que não dá tempo, que não investe tempo um com o outro. Quantas pessoas estão morrendo? Meu Deus, isso que está acontecendo, a baleia azul, ainda que mate a baleia azul, vai nascer o urso rosa, o pássaro amarelo, vai nascer a tartaruga laranja, vai nascer tudo que é tipo de bicho. O problema não está no bicho, o problema está no homem, que é o pior dos bichos. E esse homem está trazendo maldição para o seu lar a partir da inversão de valores, onde dá mais importância às coisas do que às pessoas, quando na realidade devia amar as pessoas e usar as coisas, não o contrário, usar as pessoas e amar as coisas. Mas que mundo difícil é esse que nós estamos vivendo? As pessoas não têm tempo umas para com os outros, elas não têm mais atenção umas para com os outros. Diálogo já não mais existe. Hoje um quarto de um adolescente tem tudo, é uma suíte, tem frigobar, tem televisão, tem tudo. Ele só vê os pais na hora que sai, que chega e olhe lá. E olhe lá. Antigamente a família se reunia em um objeto assim meio retangular, às vezes em alguns lugares quadrado, que ficava uma cadeira ao redor. Como é o nome desse objeto? Mesa, isso mesmo. Existia mesa onde as famílias... Está extinto isso, né? Tem na sua casa? Amém. Que ainda tem na sua casa. Mas existem muitos lares que não tem mais mesa. As pessoas não se reúnem mais em mesa. Cada um faz seu prato, vai para frente da televisão.
senta no sofá, já não tem mais atenção uns para com os outros. O texto não diz que foi Pedro que viu, não foi Pedro que pediu. O texto nos diz que Jesus viu e ao ver se compadeceu. E Jesus olha para a nossa geração, olha para os nossos tempos odiernos, essa pós-modernidade que nos oprime, nos torna reféns de um sistema. E Jesus olha com compaixão, porque ninguém mais nos vê. Quantos gritos silenciosos não há dentro de uma casa? E quantos filhos, por não ter referência de pais em suas vidas, fazem opções erradas, escolhas trágicas, onde a Bíblia atribui toda a responsabilidade da criação aos pais, ao dizer que os filhos são como flecha nas mãos dos arqueiros. Os pais é que determinam qual o alvo. Mas o importante aqui é saber, é que Jesus viu, é que Jesus ainda vê. Ele vê tuas lágrimas, Ele vê teu sofrimento, porque talvez você esteja aqui em uma luta para que o seu lar seja cristão, que seja uma extensão dos céus, que seja um lar de bênção. E você não tem atenção, você não tem olhar, você clama, você chora, você grita, mas ninguém lhe ouve. Mas eu venho te dizer que Jesus está te vendo, Jesus está te observando, e Ele é poderoso para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Ele conhece a tua dor, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece o teu gemido, Ele sabe muito bem o teu sofrimento. Portanto, saiba que se seu esposo ou esposa não vê, se seus pais não lhe vê, se seus filhos não lhe vê, Jesus, Ele te vê, Ele te observa, Ele não tira os olhos de você. Aleluia. Uma outra verdade a ser lembrada nesse texto é que quando Jesus chega, Ele chega, além de trazer misericórdia, Ele traz cura, Ele traz restauração. Jesus não é simplesmente um observador de plantão, analisando as causas e os efeitos. Jesus não entra em detalhes de como ela adquiriu aquela febre, e a gente fala hoje sobre febre com muita tranquilidade, tendo em vista que existem remédios, hospitais, que tem a SAMU, basta ligar, vai nos socorrer. Tem tantas formas de nos livrarmos de uma febre, mas a febre amarela, por exemplo, dizimou 1/3 da Europa, e a pessoa que ficava acamada de febre, naquela época, que a medicina não era avançada, ela estava praticamente condenada, era terrível. Então imagine a aflição dessa pessoa, imagine o sofrimento. Mas quando Jesus chega, Ele chega trazendo cura. A Bíblia nos diz, o texto, que ela estava ardendo em febre, mas Jesus tomou pela mão, e a febre o quê? E deixou. Ele não se contenta simplesmente em liberar uma palavra profética, Ele toca. E não é recomendável tocar naquela época, mas Ele toca. Ele toca porque o mal que está nela não pode atingi-lo, mas o bem que está nele pode alcançá-la. Ele toca nos intocáveis, Ele se comunica com os incomunicáveis. Esse é o Jesus que eu amo. Esse é o Jesus eu tenho aprendido cada vez mais a amar. Eu acho que o maior erro que alguém pode cometer é não ensinar outra pessoa a amar Jesus. Eu vejo hoje os pais muito preocupados com a vocação profissional dos filhos, com sua ascensão, êxito, sucesso profissional. Isso é perigoso, irmãos. É bom, mas é perigoso. Porque nós devemos, acima de tudo, ensinar os nossos filhos a amar Jesus. Amar Jesus. Porque do que adianta ganhar o mundo todo, mas no fim perder a sua alma? Então nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Jesus, serem loucos, apaixonados por Jesus. Paulo nos diz o seguinte: se enlouqueço, para Deus enlouqueço, se mantém um juízo, para os homens que mantêm um juízo.
Então, se quiserem nos chamar de louco, que nos chamem então. Somos loucos por Jesus. Tanta gente mostra sua loucura por um time de futebol, né? Sua loucura por uma opção sexual que trata-se de uma aberração. Mas tanta loucura a gente acompanha na mídia aí, pessoas fazendo de tudo, né, pelo um artista predileto, e não podemos externizar, até mesmo extravagar o nosso sentimento por Jesus. Portanto, esse é o nosso grande desafio: ensinar os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos vizinhos, os nossos alunos, seja lá quem for, quem Deus permitir que venha até nós, amar Jesus, conhecer Jesus. Esse é o nosso grande Jesus, porque em Jesus, irmãos, há cura, em Jesus há restauração. Jesus entra na casa de Pedro levando cura, ele entra na casa de Pedro levando restauração. Quantas pessoas não estão oprimidas com diversos tipos de doença das mais variadas natureza, psicológica, emocionais, sentimentais, físicas e até mesmo espirituais, como a coqueluche do momento, que é a depressão. Estima-se que em 2020, e está próximo, viu? Está próximo, 80% da população vai sofrer com depressão. Olha que coisa, tantas doenças, tantas chagas, feridas, mazelas, nos atormentando em nossa casa, em nosso lar. Porque hoje o campo predileto do inimigo é a nossa casa, é o nosso lar. Eles não precisam mais tirar os nossos filhos dentro de casa, porque ele está deturpando nossos filhos dentro da nossa própria casa. E há pais que não têm sabedoria. Uma certa ocasião eu estava pregando e agora me lembrei, eu disse: alguém aqui teria coragem de levar um filho num centro de feitiçaria? Todos disseram não. Em um centro de umbanda, de candomblé? Não. Teria coragem de levar numa encruzilhada, em um terreiro de macumba? Não. O pior, que nós estamos levando isso para dentro da nossa casa, quando nós não acompanhamos o que os nossos filhos estão assistindo. Quais são as programações que eles estão vendo? A gente deixa lá a criança diante da TV para se entreter e entreter, quando na realidade a TV está pervertendo tudo aquilo que você, com muito sacrifício, suor, está tentando instruir. Que perigo! Como a família tem sido bombardeada e ameaçada em nosso tempo. Mas quando Jesus vem, quando Jesus chega, ele chega chegando, e ele traz cura para todo tipo de enfermidade. Eu não sei qual a enfermidade que te atormenta e que assombra a sua família, mas de uma coisa eu sei: Jesus, ele é a cura. Ele é a cura. E essa cura que se envolve, que toca, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Uma outra verdade nesse texto, e quando Jesus chegando, ele traz algo que eu acho extraordinário. A Bíblia não precisava fazer essa menção, mas fez. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e a febre a deixou, ela o quê? Se levantou e passou a servir. Jesus, quando chega, ele traz mudança, ele traz transformação. Ela já não precisava mais viver acamada, prostrada, rendida. Ela se levanta, se posiciona, uma postura de ação. E o que é que ela vai fazer? Servir. Ela vai preparar alguma coisa para eles lanchar. Mas eu gosto de entender que esse serviço vai muito além de servir a Jesus, mas de servir com Jesus, de servir a um só reino, a uma só visão, a um só propósito. Eu gosto de pensar que essa mulher, a partir de então, dedicou a sua vida ao serviço do reino, ao serviço da obra, ao prazer de estar na casa do Senhor e ver acontecendo com os outros aquilo que aconteceu com ela, ver essa mesma graça alcançando vidas, transformando história, anunciar e proclamar a todos que possam vir, que se Jesus entrar em nossa casa, que se Jesus entrar em nosso lar, algo de especial há de acontecer. Aleluia. Aleluia! Aqueles que antes serviam ao mundo começarão a servir ao reino.
Aqueles que antes serviam à carne, hoje servirão ao Espírito Santo. Aqueles que antes serviam ao pecado, hoje servirão com santidade. Aqueles que antes serviam ao diabo, vão servir a Deus. Porque é assim que Jesus faz. Ele chega chegando, e quando ele chega, ele transforma situações. Ei, se Jesus já entrou no seu lar, como também já entrou no meu, eu queria te fazer uma pergunta. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Jesus entrou na casa da minha mãe e trouxe transformação. E eu vejo a mudança repentina, a mudança extraordinária que veio da parte de Deus para o nosso lar. E esse Jesus, quando ele entra em uma casa, não importa o que haja, Deus fará milagres. Testando. Amém. Milagres acontecem quando Jesus entra em uma casa. Eu vi casas sofrerem com a promiscuidade, mas a partir do momento que Jesus entrou, começaram a viver em santidade. Eu vi casas sofrendo com agressões, mas no momento que Jesus entrou, começaram a viver em comunhão. Porque é assim que Jesus faz em cada lar que ele entra. Um dia, queridos, eu ouvi uma pessoa. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, mas eu tenho a satisfação de dizer que eu fiz atendimento pastoral de terça a sexta. Isso de 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Hoje eu não tenho condições. Hoje eu reservo a quarta para atender. E eu louvo a Deus que tem levantado pessoas como o pastor Rodolfo e tantos outros para nos ajudar no aconselhamento. Mas essa é a realidade. Não ter mais tempo, mas algo que eu gosto é ouvir. E um dia eu ouvi uma pessoa que dizia o seguinte: olha, pastor, eu já visitei tudo que é igreja e infelizmente nada aconteceu. E sabe de uma coisa, pastor? Eu já visitei a casa de Deus várias vezes também e nada aconteceu. Aí eu tive que interromper. Tudo bem que você tenha visitado a casa de Deus várias vezes, mas a pergunta aqui agora é essa: quantas vezes Deus visitou a sua casa? E quer saber de uma coisa? Não importa quantas vezes você visite a casa de Deus, o que realmente importa é que Deus não simplesmente visite a sua casa, mas faça morada em seu lar. Aí sim o milagre vai acontecer. Não adianta vir à igreja pensando que é a feira. Lembra da feira da Sulanca? Chegava a feira da Sulanca, todo o povo Paulo Afonso se animava. Descontos promocionais, liquidação, vamos fazer a festa. Depois a feira ia embora, os camaradas começavam a poupar o dinheiro, aguardando ela chegar. Não pense que a igreja é uma feira, que você vai aproveitar o momento ideal para adquirir o que tanto deseja. Se Jesus não entrar em sua casa, nada vai adiantar. E eu comecei a observar nas escrituras o momento em que Jesus entrou em alguns lares. E escuta, a Bíblia nos mostra Jesus entrando em Canaã, nas bodas de Canaã, em um casamento que tinha tudo para se tornar um caos, um vexame, um constrangimento, porque tinha faltado vinho. E quando Jesus entra em Canaã, ele se depara com a tristeza, mas ele leva a alegria. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração, e toda conotação do vinho, ela está relacionada à alegria. A Bíblia nos apresenta também Jesus entrando na casa de Pedro, essa história que você acabou de acompanhar. O que é que havia na casa de Pedro? Doenças. E o que é que Jesus leva? Cura. A Bíblia nos diz que Jesus entrou em uma casa em Cafarnaum, e havia deformidade. 4 homens levam um deficiente. Eles levam pelo telhado porque não conseguem passar pelas portas nem pelas janelas. Aí você me pergunta, não é mais fácil passar pelas portas e as janelas do que destelhar e passar pelo teto? É mais fácil,
mas não existe nada mais difícil nesse mundo do que convencer uma pessoa que seu problema é pior do que o dela. Basta ir na fila do hospital, ou você vê o desespero de cada um, né? Então eles preferiram ir pelo telhado. Mas enfim, Jesus chega naquela casa em Cafarnaum, havia deformidade, havia deficiência. E o que é que Jesus leva? Milagre, transformação. Jesus chega na casa de Levi, um publicano. O que é que havia? Culpa. Os fariseus estavam perseguindo e com muito preconceito e discriminação, dizia que ele não era digno de receber a visita de Jesus. Mas naquela casa que havia culpa, Jesus leva perdão. Ao perdoar Levi, publicano, cobrador de impostos, ele visita a casa de Simão, o fariseu. E o que havia na casa do Simão? Religiosidades, muitos protocolos, muitas liturgias, muitos rituais, muitas cerimônias. Mas o que é que ele leva na casa de Simão? Adoração, através da mulher que quebra o vaso de alabastro aos seus pés e permite que o aroma da adoração venha exalar e tomar toda a casa. A Bíblia nos diz que ele visitou a casa de Jairo, e ao visitar a casa de Jairo, ele se depara com o quê? Vamos interagir? Olha o inimigo revoltado. E quando se fala de Jesus, ele fica assim: Pai, nós repreendemos toda a ação investida do inferno, e caia por terra na autoridade do teu santo nome. Pode ficar em paz onde você está. Os diáconos estarão acompanhando essa vida. Amém? Que a igreja se contenha. Os diáconos têm a unção de Deus para acompanhar essa situação. Jesus entra na casa de Jairo, havia morte. Ele leva a vida, ele leva a ressurreição. Jesus entra na casa de Zaqueu, havia perdição, mas ele leva a casa de Zaqueu salvação. Jesus visita a casa de Maria e de Marta, e o que é que ele se depara com a casa de Maria e Marta? Realizações sobre realizações, mas ele leva para lá relacionamento, onde Maria prefere relacionamento ao invés de realizações. Que é isso que Deus quer de mim, de você, mais relacionamento do que realizações. E aqui, por fim, a Bíblia nos fala duas visitas de Jesus no mesmo lugar, que é o cenáculo, considerado como a casa de João Marcos. E a primeira vez que ele visita essa casa, ele visita antes da ressurreição. A segunda vez, após a ressurreição. Ao visitar essa casa pela primeira vez, sabe o que é que ele vê lá? Disputa, contenda, dissensão, facção, guerra, degladiação pelo poder, onde os discípulos brigavam para saber quem seria melhor do que o outro, quem estaria à direita do mestre. E tem até uma mãe, intrometida nessa história, bisbilhoteira, que invade, interrompe Jesus e diz: Senhor, permita que os meus filhos estejam à tua direita. E Jesus disse: não compete a mim fazer essa escolha, se eles ao menos estiverem dispostos. Eu acho isso extraordinário, a beber do cálice que está preparado para mim. Sabe por quê? Porque muita gente quer tuas glórias, mas não quer tuas lutas. Eu acho isso interessante, né? Muita gente quer tuas conquistas, mas não quer as tuas batalhas. Então quem te vê sorrindo não sabe o quanto você chorou, meu amigo. Quanto eu mais vejo uma pessoa mais abençoada, eu sei as lutas que ela passa e que ela trava. Então os discípulos estavam lá: queremos estar ao teu lado. A mãe deles dissuadindo, persuadindo: olha, queremos estar sentado no trono, um trono que está ao teu lado. E Jesus disse: não compete a mim. Mas a pergunta é: será que vocês estão dispostos a beber do cálice que está preparado para mim? E o cálice é doce? É amargo. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas voltando
no lugar que havia disputa, Jesus leva a comunhão, porque o que é que Jesus faz? Jesus pega um baldinho, começa a lavar, enche de água, começa a lavar os pés de cada um, e enxugar. Jesus começa, parte o pão e distribui a última ceia, mostrando unidade, coinonia e comunhão. Em cada casa que há disputa e intriga, Jesus, Ele leva a comunhão. Eu posso ouvir o amém? Isso antes da ressurreição. Depois da ressurreição, os discípulos voltam ao mesmo lugar. E ao voltar no mesmo lugar, eles fecham as janelas, fecham as portas, porque estão com medo. Medo dos judeus, medo dos romanos, medo, porque estão assombrados, aterrorizados com o episódio da cruz. Estão com medo. Mas a casa onde há medo, quando Jesus entra, e Jesus entrou nessa casa, sem bater nas portas, sem pular a janela, sem destelhar o telhado. Como foi que Jesus entrou por essas portas? Por essa casa? Simplesmente adentrou. Porque já não existe barreiras físicas alguma que possa delimitar, que possa separar o Cristo ressurreto e vivo das nossas vidas. Não existe portas fechadas, não existe janelas fechadas que Ele não possa entrar. E nessa casa que havia medo, Ele leva coragem, Ele leva ousadia, Ele leva fé. Enfim, olha bem para mim. Eu não sei o que há em sua casa, mas uma coisa eu sei: quando Jesus entra em um lar, coisas maravilhosas, coisas especiais, coisas fantásticas acontecem. Eu venho te convidar hoje a permitir, assim como Zaqueu um dia fez, permitir que Jesus entre na sua casa. O que eu acho lindo, maravilhoso, belo, eu acho assim extraordinário, é que quando Zaqueu abre as portas da sua casa para que Jesus possa entrar, a Bíblia nos diz que Jesus abre os portões dos céus para a sua casa, para a sua família, para a família de Zaqueu. Você já parou para perceber nisso? Zaqueu abre as portas da sua casa e Jesus, ao entrar, ele disse: hoje veio salvação para esse lar. Ele não disse veio salvação por esta família. Ele disse o quê? Salvação para este lar, para esta casa, para esta família. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus na sua vida envolve a sua família. Envolve a sua família. Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A bênção de Deus é tão grande que ela não se contém em somente abençoar as nossas vidas. Ela se estende aos nossos familiares, amém? Então deixa Deus te usar como canal de bênção, como instrumento de poder em suas mãos. Seja você um canal de mudanças na sua família. Você olha para a Bíblia, você vai perceber o quanto Deus ama a família e como Deus envolve a família, e quando Ele quer fazer algo em nossas vidas, Ele começa em nossa casa. Deixa eu tentar explicar para você. Quer ser usado no altar? Aprenda a ser usado na casa. Quer ser usado na igreja? Aprenda a ser usado na sua casa. Quer ser bênção na igreja? Aprenda a ser bênção na sua família. Você já parou para perceber essas verdades? E quando o endemoniado de Gadara, ou melhor, o ex-endemoniado que Jesus libertou, ele é liberto, ele sobe num barco e diz: Jesus, eu irei contigo por onde quer que fores. O que é que Jesus diz a ele? Não, antes vá anunciar aos teus o que é que eu fiz. E depois fica-se sabendo que aquele homem foi não somente à sua casa, mas a todo o vilarejo, todo o conjunto de cidades que era Decápolis. E 10 cidades chegam ao conhecimento de quem é Jesus, através da vida daquele homem. Quando Deus escolhe Gideão, você já parou para perceber que o ministério de Gideão começa em sua casa? Gideão invade a casa dos seus pais e começa a destruir os postes ídolos que havia lá.
Isso foi Gideão que fez. Não queira fazer isso nesses dias, que talvez quem seja destruído é você. Mas ele destruiu os postes ídolos. Ou seja, o ministério começou em sua casa para que depois ele viesse a servir a Deus em sua nação, em seu povo. E por fim, sabe o que eu acho? Lindo, maravilhoso, fantástico também. É que quando Jesus, ou melhor, quando Deus vai ungir Davi, aonde é que ele unge Davi? Na casa de Davi, na presença do seu pai, na presença de sua mãe, na presença dos seus irmãos. Ele era o sétimo, 6 irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você permite que Deus venha te ungir na presença do seu pai, da sua mãe, na presença de todos os seus irmãos, sem se envergonhar da unção de Deus sobre a sua vida, sem se envergonhar que a partir de então você é escolhido de Deus, que você é ungido de Deus, que você foi separado para servir a Deus? O ministério de Davi não começou nos palácios, não, meu irmão. O ministério de Davi começou na sua casa. Eu quero dizer com tudo isso, é por essa razão que Jesus quer tanto visitar a nossa casa e o nosso lar, porque o nosso ministério começa em nossa casa. Eu quero aproveitar a ocasião aqui e dizer que eu agradeço a Deus, que eu me converti aqui. 1º de janeiro de 2001, eu me batizei aqui, eu fui casado aqui, fui consagrado, ordenado aqui, na presença dos meus irmãos, como um profeta de casa. A Bíblia diz que o profeta de casa não tem honra, pode até não ter honra, mas tem história, e eu não abro mão da minha história. Vocês conhecem a minha história, vocês sabem de onde eu vim, conhecem muito bem as minhas origens. Eu não caí de paraquedas, a minha trajetória é conhecida por todos vocês, e eu louvo a Deus por meu ministério ter começado em minha casa, em minha cidade, em minha igreja. Deus vai estar me levando agora para as nações. Falei esses dias aqui, e somente esse ano nós temos convites para ir para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul em guerra. Quando nós fomos para o Rio de Janeiro, Vanessa, era que ano ali? O Rio de Janeiro entrou em guerra. Jeová da glória. A Coreia do Sul está entrando em conflitos. Estamos indo para a Coreia do Sul no mês de novembro. Israel, a agência, agora uma outra agência estará nos levando para Israel. Está indo eu e o pastor Fabrício de Goiânia, somente eu e ele, essa primeira vez, 5 dias, nós vamos voltar. E o outro projeto é para ir para Orlando, já é fazer o meu mestrado. Depois dessa programação que nós vamos ter para 65 nações, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas de uma coisa eu sei, e tenho a maior satisfação, é que meu ministério começou aqui, no meio dos meus irmãos, na minha casa. Primeiro culto que eu realizei, minha mãe precisou sair, mas Reginaldo está aqui, foi um culto de ações de graça. Foi ali onde eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez. Sabe para quem eu preguei? Para minha mãe, para o meu padrasto, para os meus vizinhos, para o meu irmão, né, para os meus amigos, para os meus colegas. Antes de subir no altar, comecei a pregar ali na minha casa. É verdade que em alguns momentos eu estava diante do espelho que estava no banheiro, diante do espelho que estava no quarto. Isso é muito comum. Às vezes falava com um papagaio. Reginaldo, meu padrasto, tinha um papagaio que eu dizia: olhe seu papagaio, se você não se converter, Jesus, ele, glória a Deus. Papagaio dava glória a Deus, gente. Glória a Deus, aleluia.
Um dia eu estava me preparando para pregar, trazer a palavra aqui, já era seminarista. Eu disse: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Aí de repente, sabe, em silêncio, em pensamento, ajoelhado de madrugada na varanda da casa. E aí de repente, algo que eu não imaginava, o papagaio, já eram umas 3 ou 4 horas da madrugada. Aleluia! Eu tive um susto, irmãos. Estava no seminário, voltei, não estava muito acostumado com aquilo. Aleluia! E eu fiquei assustado até que eu entendi. O Senhor falou. Eu entendi. Aleluia! Louvor a quem é de direito, somente Deus é digno do nosso louvor. E a Ele seja o louvor. Era isso que Deus queria falar. Se tiver que pregar, se tiver que louvar, se tiver que ensinar, se tiver que fazer o que tiver que fazer, que seja com um único propósito: atribuir a Ele todo o louvor, porque somente Ele é digno da glória que tem. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.